Não me tira pra louco. Ah, é? Puta, tu gravou as minhas tretas, velho. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking. Sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou falar tudo o que eu sei sobre hérnia de disco na cervical. Esse vídeo eu tô fazendo ele porque várias pessoas me perguntaram para falar sobre a hérnia na cervical. O que eu posso fazer se eu tenho hérnia na cervical? O que eu faço com os sintomas? E todas essas pessoas eu respondi, ó, não tenho tanto estudo na área da hérnia de disco da cervical em específico, mas eu vou fazer esse vídeo, eu vou ajudar vocês que me pediram e outras pessoas que não me pediram, mas talvez tenham o mesmo problema. E por incrível que pareça, esse é um vídeo que não obrigatoriamente é para pessoas que têm problema na cervical, não é só para essas pessoas, é para todo mundo, por incrível que pareça. Eu vou falar, você vai perceber na real porque no segundo ponto que eu vou falar sobre 4 pontos, eu vou falar sobre um teste que você vai ter que fazer se o problema é no ombro ou se é na cervical, porque alguns problemas na cervical, eles puxam para o braço, da mesma forma que o da lombar puxa para o ciático e para a perna, vai funcionar da mesma forma na cervical, que vai puxar para o ombro e para o braço, antebraço e mãos. Pode acontecer pessoa perder força, sentir formigamento e etc. E isso pode ser um problema na cervical ou no ombro. Então, para tu descobrir a diferença entre um e outro, tem um teste bem fácil de fazer. Eu vou ensinar sobre a postura do pescoço e da cabeça, que isso é uma coisa que, da mesma forma que uma hérnia na lombar é por causa da postura, a hérnia na cervical também é por causa disso. Vou falar sobre os exercícios que tu vai fazer para tu melhorar os sintomas da hérnia da cervical e os alongamentos que podem te ajudar bastante. Então, vamos lá. O teste, como é que funciona esse teste? Você pode fazer ele sentado, você pode fazer ele em pé. Se você estiver nessa posição aqui, ó, relaxado com os braços para baixo e estiver sentindo sintomas, levanta o braço. Se o sintoma parar, é porque é problema na cervical. Se o sintoma aumentar, continuar e aumentar, é problema no ombro. Então, é um pequeno teste que ele tem uma confiabilidade bem alta. Então lá, posição normal, tá sentindo os sintomas. Se tu levantar e o sintoma parar ou diminuir, é problema na cervical. Se o problema ficar ou aumentar, é problema no ombro. Então, primeiro teste aí para você ver se você precisa fazer exercícios específicos para o ombro, procurar, sei lá, um ortopedista, sei lá, algum tratamento para o ombro ou para a cervical. E a postura? Agora, a postura do pescoço e cabeça, que é onde, cara, até eu faço cagada com isso. Eu sei que eu faço cagada, eu admito, paciência, eu vou fazer o quê? Tenho tentado corrigir ao longo dos dias. É o seguinte, essa postura aqui, ó. Tá vendo minha cabeça jogada para frente? A postura da lombar, ela tá correta, tá? A postura da torácica aqui até que tá legal. O problema é o meu pescoço que está sendo jogado para frente. Eu sei que esse caso aqui, que o resto da coluna tá certo e só a cervical tá errada, é raro. Às vezes a pessoa vai estar assim, ó, e é assim que a maioria das pessoas fica no computador. E é essa posição aqui, ó, jogando a cabeça para frente, que dá merda. E tu faz isso quando? Sempre. Às vezes você tá no celular, isso daqui não é celular, mas eu vou usar isso aqui como celular. Às vezes você vai estar no celular e você tá assim, ó. Não é exatamente a mesma coisa, mas a flexão da cervical é a mesma flexão da lombar, que é o que dá hérnia de disco. Lembra? Falei sobre isso em vários vídeos. Se você não sabe, você volta e vê vários outros vídeos também. Mas é exatamente a mesma coisa. Flexionou a lombar, flexionou a cervical e fica no celular assim, ó, o dia inteiro. A sobrecarga, a cabeça já é pesada, tá? A cabeça, o cérebro em si já é um órgão muito pesado. O crânio, os ossos e tudo, tem água aqui dentro, tem líquido encefálico, enfim. Tudo isso com a gravidade empurrando a cabeça para baixo faz com que as vértebras e os discos intervertebrais da cervical sofram bastante. Então, eu sei, é uma posição bem desconfortável, é por isso que inclusive ninguém faz. Ficar com o celular mais elevado. Por quê? Porque cansa o ombro, meu. Você quer ficar jogado, você quer ficar assim, ó. E não assim.
Então essa é a primeira dica. Tenta, quando você ficar usando o celular, mantém ele mais alto, mais próximo da altura dos olhos. E não é, eu vou botar na altura dos olhos, então eu vou baixar minha cabeça, tá na altura dos olhos. Isso daqui, se tu fizer isso, se eu tiver, se algum dia eu souber que o cara viu esse vídeo e me fizer isso, eu dou um tapa tão forte na cervical do cara que vai dar hernia de disco só com o meu tapa. Não me tira pra louco. Se eu ver o cara, se o cara viu meu vídeo e falar que tá na altura dos olhos porque tá reto aqui, ó, a altura dos olhos bota o celular mais alto, não a cabeça mais baixa, é o celular que fica mais alto. Primeiro ponto. A maioria das pessoas faz isso com o celular, mas a gente hoje em dia, depois da pandemia também, mais ainda do que antes, as pessoas ficam no computador, independente se é notebook, se é desktop, se é all-in-one, se é, sei lá, wherever, tudo a mesma coisa. Tudo você vai ficar sentado, se bobear você vai estar meio apoiado, jogado numa cadeira poltrona e vai estar assim, ó. Claro, eu estou exagerando, né? Eu estou fazendo o extremo dos extremos. Mas a pessoa vai estar aqui, ó. Cabeça jogadona pra frente. Eu juro que está incomodando minha cervical assim, de ficar assim, ó. Aí tu fala, tá, mas ô Viking, se eu comparar um com o outro, esse daqui tu tem a flexão. Esse daqui não tem flexão, porque tu está olhando para frente. A flexão ela tá mais baixa nesse daqui. A flexão aqui ela tá mais baixa e não tão alta que nem antes. Mas ela existe. Então é esse o cuidado que tem que ter. O que que faz então? Se antes tu tinha que levantar o celular, tu vai ter que levantar o computador. Duas coisas. A primeira é que tu vai ter que sentar direito na cadeira e a segunda é que tu vai colocar o monitor na altura dos olhos. Mais ou menos. Vou falar sobre os exercícios da cervical. O primeiro deles que eu mais recomendo é fazer umas remadas, só que tem uma maneira meio específica de fazer. Eu vou mostrar primeiro de lado, depois você vai ver de costas para você entender melhor. A movimentação das escápulas, por quê? Porque a gente tem que ter um fortalecimento dos músculos que seguram a cabeça no lugar. E as escápulas também, porque senão vai ser muito mais fácil da gente ficar numa posição assim. Isso aqui não é legal. Tem um grande cuidado também, que é a movimentação da cabeça, do pescoço, quando as pessoas estão fazendo esse exercício aqui. E é o seguinte: a movimentação da remada em si é essa aqui, bem simples, né? O que tu vai ter que cuidar para fazer aqui, para tu ter o fortalecimento mais correto? Primeiro tu puxa os ombros para trás e depois tu puxa os braços. São coisas diferentes. Não adianta só puxar o braço, porque o ombro vai estar numa posição errada e não vai estar fortalecendo todos os músculos que você poderia. Então você primeiro faz essa movimentação toda da escápula e depois você puxa o peso em si. E o segundo cuidado que tu tem que ter é que quando as pessoas vão puxar o peso, elas jogam a cabeça para frente. É uma mania que tem, que não vai mudar nada, porque na real, quando você joga a cabeça para frente, você tenta utilizar mais do trapézio quando não deveria. Por quê? Porque ele está compensando. Então, se tu joga a cabeça para frente, ele tem uma vantagem mecânica e daí você, só que não era para você estar usando tanto ele nesse exercício. Daí as pessoas vão lá, coloca um pouquinho mais de peso e joga a cabeça para frente assim, ó. Eu faço sacanagem com meus alunos, eu sou meio sacana assim. Eu deixo minha mão na frente da boca da pessoa, se ela pôr a cabeça para frente, vai estar colocando minha mão na boca. Então, se tu estiver treinando em dupla, já sabe como tu vai se corrigir para na hora que puxar, não jogar a cabeça para frente. Mas é isso aí. E agora para mostrar de costas, a movimentação das escápulas. Primeiro tu puxa elas, sem jogar a cabeça para frente, e depois puxa o peso. Porque a maioria das pessoas vai falhar nessa parte de jogar a cabeça para frente quando puxa os ombros para trás. Puxa os ombros para trás, cuida para não puxar para cima. Eles vão para trás e depois tu puxa o resto. De novo, não é para cima, é para trás e depois o peso. Vamos lá para o segundo exercício, não obrigatoriamente eles têm ordem de prioridade. Esse daqui é um exercício que tu vai usar pouco peso, ou se bobear não vai usar peso no começo. E ele é o seguinte, você vai precisar... Na real, esse daqui dá até para fazer em casa. Você vai deitar de barriga para baixo no chão, eu vou usar o banquinho, eu vou usar os pezinhos e deitado aqui nessa posição. Se você tiver pezinho, segura ele
E nessa posição aqui, puxa o ombro para cima e o peso junto. O peso vai ficar mais ou menos na altura do corpo. Não precisa ficar mais alto, mas não deixa ele mais baixo. É como se tu deixasse ele ali do lado da coxa. Nessa posição aqui, você segura um tempo, uns 30 segundos, alguma coisa assim. Tem que cuidar para não deixar o ombro vir para frente. Tem que lembrar de puxar o ombro para trás, como se fosse um soldadinho, e fica nessa posição aqui pelo tempo necessário. Eu já vou aproveitar que tem um outro exercício bom para essas musculaturas da cervical, que é o seguinte: você vai pegar o pezinho, ou se você não quiser usar o pezinho, você vai virar a palma o dedão para cima, a palma da mão vai ficar virada para frente, bate no chão, levanta os braços. Bateu no chão, levanta. Isso você pode fazer com o peso também. Lembra de deixar a palma da mão virada para frente e sobe. Cuida para não subir para baixo, com os braços para baixo ou então para cima. Eles vão exatamente do lado do seu corpo, como se fosse para apontar alguém do lado. Esse segundo exercício ele também vai ser bem difícil, que tu também vai ter que cuidar dessa posição ali de não ficar levantando o ombro desta forma. Quando tu for fazer eles, também vai ter que cuidar bastante daquele problema que eu te falei no exercício anterior, que é de jogar a cabeça para frente. Esses dois vai ser mais difícil de você fazer, porque ou você vai estar no chão, então você vai beijar o chão, ou você vai estar no banco e você vai beijar o banco. Então vai ser mais difícil de você fazer, mas eu estou lembrando que vai ter que cuidar para não fazer isso, ok? Espero que você tenha entendido os exercícios, eles são bem simples de fazer. Se tu quer uma recomendação minha, faz. Se tu não usar muito peso, se for mais tranquilo, faz 3 vezes por semana. Mas 2 a 3 séries de 10 repetições, os que forem de repetições, né, e de isometria, que nem aquele paradinho deitado de barriga para baixo, faz de 20 a 30 segundos. E isso você vai praticando ao longo das semanas. Se você tiver piora dos sintomas, grava o exercício para ver se tu está fazendo alguma coisa errada e compara com o meu fazendo. Beleza? Agora eu vou te passar alguns alongamentos que podem te ajudar com esse problema na cervical. O primeiro deles tu pode fazer sentado. Ele é bem tranquilo, só tu vai ter que conseguir segurar na lateral da cadeira. Por quê? Vamos supor, eu vou fazer com o braço esquerdo para te demonstrar. Com a minha mão esquerda eu vou segurar embaixo na cadeira. Eu vou me inclinar para a direita. Isso já vai provavelmente começar a puxar o teu braço também, do jeito que puxa o meu. Tu vai inclinar a tua cabeça para a direita, com a tua mão direita tu puxa mais ainda a cabeça. Nessa posição aqui tu segura por uns 20, 30 segundos. Eu não vou fazer os 20, 30 segundos para não ficar um vídeo muito comprido. Isso aqui é para você entender a ideia. Obviamente que você vai fazer com o lado direito também. Segura com a mão direita na lateral da cadeira, você joga o corpo para o lado contrário, ou seja, para a esquerda. Com a mão esquerda você puxa a cabeça para alongar pescoço e braço junto. O segundo alongamento é o seguinte, ele é muito parecido. Então eu vou demonstrar primeiro com o braço esquerdo. O braço esquerdo eu subo ele, tento botar ele numa posição mais alta possível. Meu braço direito agora, puxo a cabeça lá para a direita. Essa posição aqui não vai alongar o braço e vai alongar pescoço e meio que essa parte aqui do trapézio, que às vezes as pessoas chamam de ombro, vai alongar nessa região ali. Então tu segura o alongamento por 20 a 30 segundos também, obviamente que dos dois lados. Então tu vai subir o braço direito, puxa com a mão esquerda a tua cabeça lá para a esquerda e aguenta nessa posição. Se tu fizer esses dois alongamentos e já sentir um alívio dos sintomas que pode acontecer ou um relaxamento, meu show de bola, já está funcionando para o que deveria. Terceiro alongamento, olha para cima, com os teus dedos, o dedão tu vai colocar no peito e com o dedo indicador você quase que empurra e estica o pescoço para cima. E nessa posição aqui, 20 a 30 segundos. Você pode também, nessa posição ali, olhar um pouquinho para o lado.
Olhe um pouquinho para a esquerda, olhe um pouquinho para a direita, que vai alterar um pouquinho o alongamento. E um quarto alongamento que tu pode fazer, por exemplo, na porta da sua casa, tu vai se segurar lá na porta, vai colocar os pés mais próximos da porta, ali você não vai conseguir ver mais, mas saiba que ele está mais para perto da porta, no caso de onde eu estou segurando, né, dessa gaiola, e tu se joga para trás, o teu ombro ele vem totalmente para frente, igual eu falei no exercício lá, que tu teria que puxar para trás. Aqui tu vai ter que soltar, aqui tu não segura nada. Nessa posição aqui, tu fica um tempinho. Também os 20 a 30 segundos, igual eu falei dos outros alongamentos. Então, galera, tem mais alguns, tem na real 3 alongamentos muito interessantes, são alongamentos neurais, é mais ou menos tipo assim, tá sentindo o ciático, faz esse daqui, só que daí esse daqui é para cervical e não para o ciático. Faz os 3. Por garantia, eu vou passar para minha mulher, que é fisioterapeuta, ela que manja desses alongamentos, pedir ajuda dela. Então eu vou passar o microfone para ela. Ela vai explicar como que faz. Então, por exemplo, se você quiser pedir ajuda para alguém fazer para você, é mais ou menos do jeito que ela vai fazer comigo. Não é mais ou menos, é exatamente do jeito que ela vai fazer comigo, então é só copiar o que ela vai te falar. Depois ela vai descrever o alongamento e eu vou fazer sozinho para você também perceber que dá para fazer sozinho. Então tá bom. Você vai pegar então a mão da pessoa que estiver precisando fazer, vai trazer o ombro então e o braço todo bem na altura do ombro, na altura de 90 graus assim. Tem pessoas que não vão conseguir justamente porque tá sentindo demais. Pode deixar mais baixo, não tem problema, mas o ideal é aqui. E então você sustenta o cotovelo e vai levar a palma da mão para baixo. Vai ser o quanto a pessoa aguentar justamente pela irradiação. Então ficou lá, manteve 6 segundos e volta. Normalmente a sensação é justamente a de irradiação e essa dor que você já sente no dia a dia. E vai fazer a segunda vez a mesma coisa, sustentou, manteve e volta. Pergunta, precisa puxar os dedos junto? Precisa puxar os dedos junto e mantém sempre, não esquece do dedão. O dedão tem que manter junto. E mantém aqui. E voltou. É sempre mais fácil para fazer os outros dois já iniciar nessa posição, porque daí vocês não vão errar a posição da mão. Esse é o primeiro, o segundo, dobra o cotovelo. E então primeiro o ombro, cotovelo e por último a mão. Leva os dedos juntos e vai manter essa posição aqui. Também de preferência ombro a 90 graus. Não conseguiu, diminui, não tem problema, é porque está encurtado mesmo. Mantém lá 6 segundos. De preferência, leva todos os dedos juntos e volta. Se tiver muito incômodo, diminui também. Não é para sentir uma dor muito exagerada. Então, segunda vez, daí a mesma coisa. Ombro, cotovelo e leva os dedos todos. Fechou bem. Voltou. E o terceiro, para não errar também, mesma coisa. Vem para cá, porque vai virar para baixo. E a palma da mão é para fora. Uma forma meio engraçada de lembrar, mas que vocês vão conseguir não fazer errado, é que não é para acertar o próprio sovaco. É bem isso, não é para se coçar. É para levar para fora. Sustenta sempre o cotovelo aqui, se necessário, ó, pode apoiar, porque você vai manter o alongamento maior ainda. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Isso. Então mantém lá para baixo, sustenta o cotovelo e ó, dedão junto. E tenta dobrar tudo. Ó, esse eu sinto mais. Bem dobradinho tudo. Não adianta fazer aqui, ó. Nem aqui. É lá pertinho. Mantém ali um pouco. E voltou. De novo. Ombro. Abaixa. Leva pra fora. Mantém lá. E dá uma puxadinha. Mantém. E voltou. É isso. Como é que você faz sozinho agora? Mesma posição. Estica o braço para a lateral, tenta descer o ombro, não tem problema, e estica a mão lá para baixo. Tenta levar o dedão junto. É bem mais difícil, mas é possível. Vocês vão ver que puxa bastante, assim, bem esse caminho do meio aqui, nessa posição. Mesma coisa, conta até 6 e volta. Leva a mão para baixo, isso. Baixo se conseguir na altura do ombro. Sempre na altura do ombro. E o máximo que conseguir, palma da mão para baixo. É desconfortável mesmo, porque é nervo. É para ser desconfortável.
Segundo, começa naquela posição que você já sabe, dobra o cotovelo para cima e por último, puxa a mão para baixo. Ó, cuida para não voltar. Isso. Desce esse ombro. Mantém 6 segundos e voltou. Dobrou, mantém 6 segundos e voltou. Último. Faz a mesma posição, dobra o cotovelo, gira o braço para baixo. Ó, a palma da mão ficou para dentro, agora gira ela para fora. Dobra bem aí e daí vai tentar fechar a mão, é o contrário agora. Ah, bom. Fechar a mão é o problema. Exato. Tá, não se deve ficar mais tempo do que 6 segundos, porque esse alongamento é de nervo. Ninguém quer lesionar nervo nenhum, porque nervo é quem te possibilita se movimentar. Então, nesse caso, menos é mais. Não adianta dizer que tá ficando... Ai, ficou tão bom, vou fazer mais tempo. Vai te prejudicar, vai ser o contrário. Mais tempo vai te deixar com mais dor por você estimular demais o nervo. Pode fazer todo dia? Pode fazer todo dia, mas não precisa fazer mais do que 2 a 3 vezes no dia. Senão é muito estímulo também. Beleza. Se sentir um pouco de fraqueza depois, por alguns segundos, é normal também. Lembrando, sempre no limite da dor. Não adianta ficar sentindo muita dor, que não é legal. De novo, porque é nervo principalmente. Mas é isso aí. Isso é o que eu sei sobre hernia de disco na cervical, sobre o que eu sei de tratamento da parte de fortalecimento e alongamento que resolve os problemas da cervical, da hernia de disco, né? Tive 2 alunos que eu precisei tratar e os 2 alunos ficaram muito bem depois de algumas indicações como essas. Então eu espero que te ajude e eu espero que você dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva tanto no meu canal quanto nas redes sociais que estão na descrição deste vídeo e espero vê-lo num próximo vídeo. Muito obrigado.